Juraci Sobrinho comunicou, né, e pediu oração em favor dele. Nós vamos orar também em favor dele, em favor do nosso irmão Monteiro também. Apocalipse capítulo 4, versículo 9, perdão, 3, versículo 9, que é o tema que vamos trabalhar nessa noite. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a seus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que tens concedido a cada um de nós de poder estar aqui reunidos através desta audiência invisível, através deste meio que tu nos proveste, através da internet, deste canal, na qual podemos ter um companheirismo em torno da sua palavra, em torno desta mesa farta de alimento espiritual ao seu devido tempo. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Faça-nos dignos, cada dia mais e mais, de assentar nesta mesa e tomar a porção que cada um de nós temos necessidade. E que esta porção, ó Pai, possa ser digerida através do nosso corpo, nos dando a proteína, as vitaminas que nós temos necessidade para crescer cada vez mais e mais na revelação e na fé da Tua palavra. Como aquela visão que nós lemos no culto passado, onde aquele homem batia numa mulher e aquilo representava a igreja, e o romanismo batendo com aquele pau, com aquela estaca de 3 pontas, e que o homem era muito grande e musculoso, e o profeta disse: mas eu não consigo. Mas quando ele viu aquela atrocidade acontecendo com aquela mulher, ele tomou aquele homem, pegou pelo colarinho, e quando ele o fez, ele viu que os seus braços cresceram, que seus músculos cresceram. Ó Deus bendito, e o profeta disse que a fé tem músculo e tem cabelo no peito, e ela muitas vezes precisa ser exercitada, e a fé só pode ser exercitada através da revelação da Tua palavra, através das dificuldades, através dos problemas que nós temos que enfrentar, e olhamos, e muitas vezes o nosso olho material não vê nenhuma saída, mas o olho espiritual, ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, não temas, meu filho, não temas, minha filha, eu sou contigo, eu sei de todas as coisas. Esta é uma declaração que em todas as eras tu disseste a cada um daqueles nossos irmãos, aqueles que tombaram nas arenas, aqueles que morreram pelas perseguições, aqueles que foram afligidos, perseguidos. Sempre tu iniciava e dizia: olha, eu sei das suas dificuldades, eu sei dos seus problemas, eu sei da sua inquietação. Ó Deus bendito, tu sabes. Nada acontece aqui neste plano, ó Pai, sem passar pela Tua visão. Como também Tu nos falaste no último culto sobre o bom pastor, que chamou a atenção, aquele pastor de ovelhas e de cabras, que chamou a atenção ao profeta ali no Egito. Ó Deus, que durante a noite, o pastor é o único que recolhe aquelas ovelhas, coloca dentro do aprisco e senta na porta. Isso também, ó Pai, é um alento para cada um de nós, porque nós temos um sumo pastor, e ele tem cuidado de cada um de nós, ele tem sido bondoso, misericordioso para conosco, ele tem nos guiado durante o dia, tem nos guardado durante a noite, ó Pai, onde neste mundo só há noite, porque não há revelação, não há luz. E a Tua palavra é a luz para cada um de nós, ó Pai, nesse dia em que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai Santo e Celestial, por olharmos e ver esta direção deste grande sumo pastor, que tem guiado a cada um de nós através da Sua santa palavra, e não tem deixado nós vacilar quanto à revelação, Pai. Nós colocamos
os nossos irmãos, ó Deus bendito, que foi atingido por um dardo inflamado maligno, nosso irmão Iker, ó Deus bendito, aquele jovem, aquele adolescente, tu possa restaurar a tua saúde, ó Pai, livrar ele de todos esses males, ó Deus bendito, porque ainda estamos nesse plano terreno, onde todos esses germes, bactérias, estão aí, ó Deus bendito, mas como tu disseste, que quando o pastor, o sumo pastor, senta na porta do curral das ovelhas, se alguma coisa chegar até nós, é porque tu quer ter uma conferência conosco, ó Pai, tu quer que conheçamos a ti como o nosso curador, o nosso libertador, ó Deus bendito, tenha piedade e misericórdia do nosso irmão Iker, também do nosso irmão Monteiro, que está ali acamado naquela cama, frágil, ó Pai, através da idade, com um corpo débil, fraco, ó Deus bendito, mas ajuda ele, dá-lhe o consolo, graças a Deus, ó Pai, louvamos a Ti pela vida do nosso irmão, e pedimos a Tua intervenção ali, na vida dele, ó Pai, juntamente com cada um dos nossos irmãos, nós levantamos as mãos aos nossos irmãos necessitados, ó Pai, não somente nosso irmão Iker, como também o nosso irmão Monteiro, como a cada um daqueles que tem tido uma necessidade, uma dificuldade, ó Deus bendito, que Tu possa ser o libertador, o consolador, ó Deus bendito, e o curador de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos todas estas bênçãos, ó Pai, e agora pedimos, reparta o pão da vida para cada um de nós, pois o nosso coração está preparado para poder ouvir a Tua voz e a Tua palavra, Deus. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos cantar ao Senhor um cântico e logo após o cântico nós daremos sequência com o estudo da mensagem à era de Filadélfia. Desejo arde em meu coração, está mais perto de Ti, Senhor. Tenho vivido tão distante, quero ser obediente a Ti, para que vivas dentro de mim, pois sei que só estarás satisfeito quando olhares pra mim e veres a Ti. Esconda-me em Ti, Senhor, em Teu seio eu quero estar, em Teu lugar secreto, meu profundo desejo, Senhor. Mais de Ti, ó Pai, estou clamando em oração, buscando Tua santa face, cumpra Tuas promessas em mim. Ó Senhor, já tive tantas vitórias, mas vejo o mundo chegando ao fim. Preciso ainda mais de Tua mão em minha vida. O inimigo está ao meu redor, determinado a me destruir, mas terei a vitória em Cristo. Senhor, vem tirar tudo que não vem de Ti. Esconda-me em Ti, Senhor, em Teu seio eu quero estar, em Teu lugar secreto, meu profundo desejo, Senhor, é mais de Ti, ó Pai.
ti, ó Pai, estou clamando em oração, buscando tua santa face, cumpra tuas promessas em mim. Esconda-me em ti, Senhor, em teu seio eu quero estar, em teu lugar secreto, meu profundo desejo, Senhor, é mais de ti, ó Pai, estou clamando em oração, buscando tua santa face, cumpra tuas promessas em mim. Esconda-me em ti, Senhor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, Senhor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, Senhor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Este louvor é uma oração, né? Sempre é uma oração. Este louvor, esconda-me em ti, Senhor, é o desejo de cada um de nós. Dentro do que nós lemos no culto passado, falando sobre aquela experiência que o profeta viu sobre o pastor no Oriente Médio, né? Eu estava escrevendo algumas coisas. Ele diz que quando se reconhece uma guiança de um verdadeiro pastor, você não precisa se preocupar. E eu escrevi isso quando o profeta, nós lemos aqui, onde aquelas ovelhas foram passando aqui no meio daquela feira, né? Diz que lá no Oriente eles colocam aquelas bancas de frutas no meio da rua, ao lado, né? E quando de repente veio aquela multidão de ovelhas e um pastor guiando elas na frente, e o profeta disse assim: olha, agora vai ser uma bagunça, né? Porque ele imaginou as ovelhas indo querer comer aquelas peras, aquelas uvas, aquelas maçãs na beira da estrada, aquela multidão de ovelhas. Mas o que deixou ele pasmado, ou abismado, foi que o pastor foi passando e as ovelhas atrás dele, né? Com a cabeça levantada, olhando para ele, passar em meio àquela feira. Então eu escrevi isso, irmãos. Quando se reconhece a guiança de um verdadeiro pastor, porque há pastor vestido a lobos, né? Com peles aí de pastor, né? Muitos lobos aí. Esses querem levar as ovelhas à morte, matando a palavra, matando o efeito da palavra, tentando fabricar um alimento melhor, tentando enriquecer o alimento para a ovelha. Então ele vai fazer um bolo, um pão, para dar para a ovelha comer, quando Deus preparou o alimento da ovelha. E em reciprocidade, ela devolve a ele, pela guiança, pelo cuidado dele, uma devoção. O que é esta devoção que nós precisamos devolver a Cristo? É entender que nós não precisamos das peras do mundo, não precisamos das maçãs do mundo, porque temos olhado para um verdadeiro pastor, e este é Cristo, e Ele tem dado tudo aquilo que nós temos necessidade. É Ele que carrega uma pedra de calcário no bolso, que pode curar a cada um de nós, quando nós tivermos necessidade. É Ele que nos leva para pastar em pastos verdejantes. Esta é a direção de Cristo. Então isto, irmãos, é muito importante nós entender.
quando se reconhece a guiança de um verdadeiro pastor, você não precisa se preocupar. É disso que precisamos entender. Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo pastor, e tudo que nós necessitamos, Ele nos provê. Muitas vezes nós pedimos a Ele algo, como um filho pede para o pai: papai, eu quero isto. O papai não está obrigado a dar tudo aquilo que o filho pede, mas o papai, ele se preocupa de dar aquilo que o filho realmente precisa. Então o papai do céu também é assim. Ele não nos dá tudo aquilo que nós queremos. Porque querer, você quer tanta coisa. Se alguém perguntar: o que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Mas será que realmente você precisa daquilo? Então, o mundo lhe induz a querer algo que para você depois não tem efeito algum. Então, irmãos, entendendo isto, que o sumo pastor, o grande pastor é Cristo. Não é nós temos os ministérios locais, eu creio nisso, eu não descreio nisso, eu creio que tem um ministério local, para ajudar na necessidade local que precise. Mas este pastor é o pastor das ovelhas, é Cristo. É Ele que senta na porta do curral das ovelhas. Não é a porta da igreja, num lugar físico, que você acha que o pastor vai sentar ali na porta. Isso é meninice na cabeça. Então, quando a palavra diz que o pastor é a porta das ovelhas, é Cristo. Eu sou a porta. Cristo disse. Então precisamos entender isso. Não é algo humano, homem humano algum vai poder cuidar você de noite. Um pai não consegue nem cuidar da família. Se ele pestanejar, o ladrão entra. Então nós precisamos daquele que realmente pode cuidar de cada um de nós. Este é Cristo. Que Deus possa nos ajudar a entender estas coisas, amém? Então aqui na página 278 da mensagem, do livro Uma Exposição das Sete Eras, a era da igreja de Filadélfia, tem por tema o julgamento do falso judeu. Nós vimos aqui, falando daquela sinagoga de Satanás, lá na era de Esmirna, na página 94 deste livro. Se você ler lá, você vai ver o que o profeta nos fala daqueles falsos judeus, que eles diziam que eles eram judeus, mas eles não eram. O profeta diz: eles são tão judeus quanto eu sou irlandês. O Branham nunca foi irlandês, mas o pai dele era, a mãe dele era índia, mas ele era americano porque nasceu nos Estados Unidos. Ele usou na era de Esmirna que eles dizendo que eles eram judeus, dava a preeminência de que eram dotados de alguma coisa e que tinha que ser tratado diferente. É muitos quantos vivem isso aí. Então vamos aqui, o julgamento do falso judeu. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Agora, podemos notar imediatamente que este problema do falso judeu, ou falsos crentes, já existia na segunda era, a era de Esmirna. Esses que falsamente se denominavam judeus, aparecem logo após a primeira efusão da primeira era, e agora aparecem de novo na segunda era, após a reforma. Dificilmente isso seria um fato acidental. Na verdade, não é um fato acidental, é um princípio de Satanás. Esse princípio é organizar-se e alegar originalidade e então ter direitos especiais e privilégios. Deixe-me lhe mostrar, lá na era de Esmirna, essas pessoas mentiam e diziam que realmente eram judeus ou crentes, quando seguramente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás, eles eram o grupo organizado de Satanás, porque foi nesta era que vimos o começo de homens no ministério assumindo uma liderança não autorizada sobre seus irmãos ministrantes, bispos estabelecidos em distritos, sobre anciãos. A próxima coisa que vimos foi na terceira era,
que na terceira era havia definitivamente um lugar chamado trono de Satanás. Esta era nos deu o casamento da igreja com o Estado. Com o poder do Estado lhe dando suporte à igreja, era literal. A igreja era literal e fisicamente invencível. Com o poder do Estado lhe dando suporte, a igreja era literal e fisicamente invencível. Porém, Deus quebrou esse domínio, apesar do poder do Estado, e a reforma trouxe grande luz. Mas o que aconteceu? Os luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado, e novamente vemos a sinagoga de Satanás manifestada nesta sexta era. Agora, evidentemente, este grupo sinagogal não diria que é de Satanás. Não, Senhor. Eles dizem que são de Deus, mas mentem. Porque aquele que é um verdadeiro judeu, isto é o que eles alegavam ser. E aquele que é judeu interiormente no espírito, portanto, se eles são falsos judeus, significa que são, como Judas 19 diz, que não têm o Espírito. Os filhos de Deus são nascidos do Espírito. Esses não têm o Espírito, portanto, não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestem e o quanto se esforcem para tentar provar que eles são. Eles estão mortos. Eles são filhos da organização e estão faltando os verdadeiros frutos. Eles estão edificados sobre seus próprios credos, dogmas e doutrinas, e a verdade não está neles, porque têm tomado seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. Deixe-me mostrar-lhes o que eu tenho procurado ensinar o tempo todo sobre as duas vinhas que vêm de dois espíritos diferentes. Toma o exemplo de Jesus e Judas, desta vez. Jesus era o filho de Deus, Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Jesus teve um ministério pleno do Espírito Santo, pois como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, versículo 38, diz: porque Judas foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Atos 1, 17, Mateus 10, 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aquele espírito que estava em Judas acompanhou todo o ministério de Jesus. Então, ambos chegaram à cruz. Jesus foi dependurado sobre a cruz, dando de bom grado sua vida pelos pecadores, e encomendou seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém, Judas enforcou-se e seu espírito voltou para Satanás. Mas após o Pentecostes, aquele mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha, que cresce bem juntamente com a verdadeira vinha. Mas note, o espírito de Judas nunca chegou ao Pentecostes. Ele nunca seguiu até receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas o que esse espírito de Judas buscava? Ele buscava a bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro. Se ele anda por aí no nome de Jesus, fazendo prodígios, conduzindo grandes reuniões, ainda assim dá mais importância ao dinheiro e às construções e à instrução e a tudo mais que tenha um conceito material. Observe bem esse espírito que está neles e não seja enganado. Inclinado ao dinheiro, às construções, grandes templos, grandes movimentos. Judas circulou como um dos 12 e fez milagres também. Porém, ele não tinha o Espírito de Deus como propriedade sua. Ele tinha de fato um ministério. Ele nunca chegou ao Pentecostes. Portanto,
não era semente verdadeira. Ele não era um verdadeiro filho de Deus. Não, Senhor. E é desta maneira, agora mesmo na sinagoga de Satanás. Não seja enganado. Você não será enganado se você for um dos escolhidos. Jesus diz que você não seria enganado. Aleluia! O eleito, ele não se perde, irmãos. Ele não se perde. O que pode perder é aquele que está lá, escrito no livro da vida. Mas o que está escrito no livro da vida do Cordeiro, esse não se perde, ele não pode ser apagado. Ele pode tomar más decisões? Pode sair, distanciar-se do caminho de Cristo? Pode, mas ele vai colher as verdes e as maduras e vai voltar. Ele não se perde. Não seja enganado. Você não será enganado se você for um dos escolhidos. Jesus disse que você não seria enganado. Sim, essas pessoas dizem que são cristãs, mas não são. Eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. 1 Coríntios 6, versículo 2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não haverá apenas 12 apóstolos sobre 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel, mas os santos também julgarão o mundo. É aí quando esses que alegam pertencer a Deus e alegam que Deus os ama, descobrirão exatamente quem é filho de Deus e quem é amado do Filho. Sim, esse dia está vindo. Quando isso será manifesto, eis que estão agora governando o mundo até certo ponto. E que durante a última era edificarão uma imagem à besta, através da qual realmente governarão o mundo. Um dia serão humilhados quando Jesus vier com seus santos para julgar o mundo em justiça. É exatamente isso que vimos em Mateus 25, quando todos os que perderam a primeira ressurreição estarão diante do juiz e da sua noiva. Amém. Glória. Elogio e a promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O que ele quer dizer com palavra de sua paciência? Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja, o Espírito está falando acerca da palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requeria paciência, assim como requereu no caso de Abraão. Ele ficou firme, como vendo o invisível. Ele foi paciente, e então a palavra finalmente se cumpriu. É assim que Deus ensina paciência ao seu povo. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, no mesmo instante em que você orasse, você nunca aprenderia a paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Vê? É assim que Deus ensina paciência ao seu povo. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas no mesmo instante em que você orasse, você nunca aprenderia paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Deixe-me lhe mostrar esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11, 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, a palavra de Deus, ofereceu o seu unigênito. Aí está, Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que, tão logo oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz que Abraão foi provado depois que recebeu a promessa. Isto é exatamente correto.
de acordo com o salmista, referindo-se a José. Salmo 105, versículo 19: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas, Ele prometeu cumpri-las, Ele o fará, amém. Porém, desde o tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos vida. Aleluia! Que Deus nos ajude a aprender esta lição, assim como sabemos que o povo desta sexta era aprendeu paciência. Lemos a história das vidas destes grandes cristãos, que contrastes vemos entre as suas vidas e as nossas, porque eles eram tão pacientes e quietos, e hoje somos quase que vencidos pela super impaciência e pressa. Ele continua dizendo-lhes: como tomastes minha palavra e a vivestes e assim te tornastes paciente, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora, aqui vemos novamente a sobreposição das duas eras, porque essa promessa tem a ver com o fim do período gentil, que culmina na grande tribulação. Agora, aqui vemos novamente a sobreposição das duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período gentil que culmina na grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isso, teria dito isto, porém disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus. E todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. Aleluia! Quero voltar isso aqui, irmãos. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isto, teria dito isto. Porém diz: eu te guardarei da hora da tentação. Essa tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus. E todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados, amém? A tentação virá como segue. O movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Eu disse esses dias, né? Já está tramitando no Congresso, como eles chamam, PL ou uma lei, alguma coisa assim, que eles vão ditar quem é que vai ter, quem vai poder possuir nome de igreja. Olha o que o profeta diz aqui: de forma que nenhum povo
será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios e etc., até perderem todo o patrimônio de direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora, mesmo em muitas, se não na maioria das cidades, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos. Para tornar-se capelão nas Forças Armadas, nos hospitais e etc., é agora quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinitários. À medida que esta pressão aumentar, e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégio. Privilégios. Vão estar acostumados tanto com uma coisa, vão perder privilégio. E tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Olha o que o profeta vai dizer aqui. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Aleluia! Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este movimento se torna a imagem erigida da besta, os santos terão ido no arrebatamento. Aleluia! E este pequeno movimento agradável e atraente, que começou em companheirismo em Éfeso, se tornará o monstro de Satanás que corrompe e engana todo mundo. Porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa, ou os matarão. Por eles recusar o direito de comprar ou vender por meio de qual ganhavam a vida, isso se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Nesse interim, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro. Os judeus têm os bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel, exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança. E a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. A promessa aos seus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 ao 12. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Sabemos que ele vem porque estamos no fim dos últimos dias, não estamos? Mas ele continua dizendo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em meio a um tempo de grande tribulação, que Jesus vem. É com sua vinda, e com sua vinda há uma ressurreição. Muitos sairão do pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. E a estes
serão dadas coroas. E a esses serão dadas coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus. Eles são reis com Ele, estão reinando com Ele. É isso que a coroa significa, reinando e governando com o próprio grande rei. Esta é a promessa para todos que sofrem com Ele aqui na terra. Todos que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensaria. Aqueles que renunciaram tudo por Ele e entregaram tudo a Ele, se assentarão em seu trono e compartilharão seu glorioso reino. Temos uma palavra para todos nós neste tempo, guarda, persevera, não desista, revistamo-nos de toda a armadura de Deus, usemos cada arma que Ele nos deu, usemos cada dom à nossa disposição e olhemos para a frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Ora, Ele não está apenas dando coroas, mas Ele diz que estes na noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus, mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Agora, Ele vai fazer do vencedor uma coluna nesse templo, mas o que é uma coluna? Uma coluna é realmente uma parte do fundamento, porque ela sustenta a superestrutura. Graças a Deus que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas, porque dizem em Efésios 2, versículo 19 e 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sim, este versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles. Tudo passou pela porta, Jesus, e é parte deste corpo ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna, e o faz parte daquele grupo de fundamento, o que Ele está fazendo? Ele está dando a revelação da palavra de si mesmo, porque é isto exatamente o que os apóstolos e os profetas tiveram. Mateus 16, versículo 17, ali está Ele nessa palavra, ali Ele permanece, ninguém pode tirá-lo. Pense sobre esta palavra, vencer. João faz a pergunta, quem é que vence? E a resposta vem imediatamente, aquele que crê que Jesus é o Cristo. Ele não diz que o vencedor é o que crê em um Jesus e um Cristo, mas que crê que Jesus é o Cristo. Uma pessoa, não duas. Ele é aquele que é batizado. Ele é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando acerca da noiva aqui. Você quer ver um outro quadro dela? Está lá em Apocalipse 7, versículo 4 ao 17. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá haviam 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Assé 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus,
que está assentado no trono e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Porque o Cordeiro que está no trono, no meio do trono, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Jesus veio, ele selou os 144.000, ele tomou 12.000 de cada tribo, mas há um outro grupo que não pertence a esses 144.000, que são vistos nos versículos 9 e 18. Quem são eles? Eles são na noiva, eles estão na noiva, tomada dentre os gentios, eles estão diante de seu trono de dia e de noite, eles o servem no templo, eles são o cuidado especial do Senhor, eles são sua noiva. Aleluia! A noiva vai aonde quer que o noivo esteja, ela nunca será deixada por ele, ela nunca deixará seu lado, ela compartilhará o trono com ele, ela será coroada com sua glória e honra, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, o qual é o nome do meu Deus. Bem, ele era Deus conosco, ou Emanuel, porém este não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitastes. Portanto, o nome de Deus é Jesus, porque este é o nome em que ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. Qual nome a mulher adota quando se casa com um homem? Ela adota o nome dele. Será o seu nome, que é dado à noiva quando ele a toma para si. Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quão maravilhoso! Todas as maravilhosas promessas de Deus cumpridas. Tudo estará terminado, a mudança terá sido completa, o Cordeiro e sua esposa estabelecidos para sempre em todas as perfeições de Deus. Descrever isto, quem é capaz de fazê-lo? Ninguém. Pensar acerca disto? Sonhar acerca disto? Ler o que a palavra diz acerca disto? Sim, podemos fazer tudo isto, e ainda assim podemos apenas saber na parte infinitesimal. E ainda assim podemos apenas saber uma parte infinitesimal disto, até que se torne realidade na primeira ressurreição. E escreverei sobre ele o meu novo nome. Meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si
um novo nome, e este nome será também o nome da noiva. Que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia em que ele desejar divulgar este nome. É suficiente saber que será muito mais maravilhoso do que poderíamos chegar a imaginar. A demonstração final para a era. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com esta mesma advertência, e é o constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor. Nesta era, o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores, porque nesta era, a vinda do Senhor verdadeiramente se aproxima. Talvez pudesse surgir a pergunta, se há outra era além desta, por que a urgência? A resposta disso está nisto. A última era será uma era curta. A última era será uma era curta. Uma rápida obra de consumação. E não somente isto é assim, mas deve-se sempre lembrar que aos olhos de Deus o tempo é tão passageiro. Sim, sim. 1000 anos são apenas um dia. E se ele vem dentro de algumas horas do modo como ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda a urgência, e sua voz deve continuamente soar em nossos corações para estarmos preparados para essa vinda. Aleluia. Oh, há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades clamando por atenção. Porém, nunca haverá uma voz tão importante e tão merecedora de atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus, irmãos. Findamos aqui então a era de Filadélfia. Essa mensagem 3 vezes o profeta disse que é necessário 2 ou 3 afirmações para que aquilo possa ficar confirmado, né? Que o profeta disse como 3 ou 4 vezes que a era de Laodiceia seria uma era curta, seria uma obra rápida. Então, fiquemos com o que o profeta diz, não conjecturemos, apenas fiquemos com o que diz as fitas, assim o profeta diz. Se é uma era curta, o Senhor já me mostrou, né, através da sua palavra, não foi uma visão, não foi um sonho, mas foi através de ler a palavra, como assim vocês enxergaram, sabe que a era de Laodiceia já se findou. E quando ela terminou? Antes da abertura dos selos, porque os selos não poderiam ser abertos enquanto as eras estivessem vigentes. Então, realmente aquilo que o profeta disse se cumpriu. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Deus abençoe também a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter cada um de vocês aí do outro lado, né, se alegrando conosco, ouvindo a palavra, aprendendo, né, através do ensinamento que Deus tem dado a cada um de nós quando ouvimos a palavra. A maior evidência de não desviarmos, de estarmos no caminho certo, através daquilo que temos difundido, é porque nós temos lido a palavra. Nós não temos ficado aqui apenas, não, agora vamos deixar a palavra e Deus vai falar conosco, e Deus tem que colocar no coração, porque Deus pega, Deus unge, Deus fala e aquela coisa. Não, vamos aqui na palavra.
a palavra é o suficiente. Se Deus colocar algo para nós falarmos, e será de bênção, nós falamos e cremos que há um fundo para responder também. Mas o principal, quando nós nos detemos aqui para ficar estritamente com o que diz as fitas, ouvir a palavra, ler a mensagem, nós vemos que tudo aquilo que nós temos necessidade, Deus tem nos dado através da sua santa palavra. Amém? Feche teus olhos neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez aqui nos aproximamos da tua presença, com os corações felizes, contentes e jubilosos, ó Pai, por tudo que tu tens feito por cada um de nós nesta noite, pela porção da tua palavra, pela revelação, pelo estudo maravilhoso que tu tens dado a cada um de nós sobre esta era de Filadélfia, mostrando-nos cada detalhe, ó Pai, aquilo que não havíamos captado nas leituras, nos estudos anteriores. Mais uma vez, de uma forma especial, através do Espírito Santo, tem aberto os nossos olhos para poderem enxergar e ver, ó Pai. Ajuda cada um dos teus filhos, aquele que não tem podido entender, não tem conseguido subir ao nível de fé. Ó Deus bendito, nós lemos nessa noite aqui que o eleito ele não será enganado, e a única forma de não ser enganado é estar detrás da palavra, é ler a palavra, é permanecer detrás dela. Ó Deus bendito, é isso que nós queremos estar fazendo todos os dias e momentos de nossas vidas, estar escondido detrás da tua palavra, ó Pai. Tu possas completar a tua palavra nos corações dos teus filhos e dar a cada um deles e a mim também, ó Pai, aquilo que nós temos necessidade. Cura os enfermos, liberta o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e após nós vamos ter um louvor de gratidão a Deus pela porção que Deus nos concedeu nesta noite. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, irmã Aparecida, né? Irmã Maria Aparecida de Montenegro, irmã Marlúcio do Santo Eloá Kenara, de Alto Paraíso, irmão Jailson e família, conectados desde da Paraíba. Deus abençoe irmão Jailson e família. Irmã Keren Apuca, irmã Luíse, de Tangará da Serra, Mato Grosso, Deus abençoe também, irmã Keren. Irmã Raquel Souza, de Jandira, Deus abençoe irmã Raquel. Irmão Juraci Sobrinho, né, daqui de Ariquemes, não pôde estar devido ao Iker, né, está doente, e ela teve que estar com ele. Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, Deus abençoe irmão Letácio, você, toda a sua família também. E irmã Mari Lúcia, de congregação de Jandira, Deus abençoe irmã Mari Lúcia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Romeu Eisenman, daqui também de Ariquemes, conectado, Deus abençoe irmão Romeu. Irmã Juscelia e irmã Marta, daqui de Ariquemes também, conectada, Deus te abençoe. Irmã Ivonete, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, né, conectada também. E o pastor Ailton também esteve conectado conosco, nome do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com um cântico e após esse louvor já estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus pensou, o profeta falou, e eu creio. Aleluia, Jesus. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Para estar com a palavra, não há outro meio. Um profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano, sendo ele a boca de Deus. Um profeta não comete
disse, eu digo amém. Ele podes que estará com ele, eu estarei também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Se isto não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem